Muito boa noite a todos vocês, quem está chegando. Hoje a nossa live vai ser sobre planejamento patrimonial e legalização de imóveis. Super importante, porque quem trabalha com planejamento patrimonial e sucessório sabe muito bem a dificuldade que muitas vezes a gente acaba esbarrando, muitas vezes porque o imóvel está irregular, porque ainda falta um habite, falta uma verbação, falta algum registro na matrícula imobiliária, e muitas vezes essa regularização, essa legalização imobiliária, ela é de certa maneira simples, mas as pessoas desconhecem, muitos advogados, profissionais do direito não têm esse conhecimento, e é por isso que essa live está aqui acontecendo hoje, né? Eu tenho a honra de chamar para participar dessa live a minha amiga, colega, parceira, querida Roberta Mendes, ela que é arquiteta, urbanista, ela é pós-graduada em auditoria, avaliações, perícias, vice-presidente do IBAP e diretora do IBAP Nacional, e ela é CEO da empresa Arquitetura Legal, professora de regularização urbanística e fundiária. Vou ver se ela já está entrando aqui. Vão compartilhando o link dessa live com seus amigos, colegas, familiares, porque é um assunto que interessa a todos, não só quem trabalha na área jurídica, não só quem trabalha com planejamento, mas como um todo, afinal de contas, vamos tratar aqui de imóveis. Ela entrou aqui, deixa. Um beijo a todos que estão entrando aí. Dani, um beijo. Márcio Eduardo, Heloísa. Oi, Roberta, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Deixa eu Obrigada aqui pelo convite. Obrigada a você por estar aqui em plena sexta-feira, né, às 19 horas. Todo mundo já está ali, já parou os trabalhos, já está tomando o seu chopinho, já está se divertindo e a gente está aqui ainda trabalhando, né? A gente está se divertindo aqui trabalhando, tá bom. Pois é. Mas fala que meus alunos já estão até acostumados, porque eu sou a rainha de marcar aula sexta-noite, sábado, o dia inteiro. Para estudar comigo tem que ser assim, final de semana tem que ser um dia que ninguém vai, só tem eu. Verdade. Gente, sejam muito bem-vindos quem está entrando aí. Essa é a Roberta. Vou desabilitar os comentários. Deixa eu ver se eu consigo. Só para a gente conseguir ver o rostinho da Roberta, que depois a gente habilita de novo. Quem quiser enviar perguntas, tem um balãozinho aqui próprio para as perguntas, se vocês quiserem ir enviando, né, durante a nossa fala aqui. Depois eu habilito um pouquinho para ver quem está entrando, quem está comentando. Mas sintam-se, né, muito bem-vindos. Obrigada, Roberta, por você estar aqui hoje. E a gente vai tratar, né, um bate-papo mesmo, para a gente tratar desse tema de legalização de imóveis, né? Eu que trabalho muito com planejamento patrimonial e sucessório, muitas vezes fazendo inventários, trabalhando com a sucessão de muitas famílias e ainda planejando preventivamente, né, para evitar que conflitos aconteçam no momento que essa sucessão tiver que acontecer desse patrimônio, a gente vê que chega, né, principalmente imóveis, chegam de todas as maneiras, né? Às vezes o cliente acha que ele tem um imóvel, que ele é dono daquele apartamento, daquela casa, quando a gente vai ver, não está registrado no nome dele, ou por algum motivo, né, a construção não está averbada, e aí a gente precisa, então, legalizar isso perante a prefeitura, perante o município, e é muitas vezes que o advogado se esbarra em determinadas situações por não entender justamente esse procedimento, né, do imóvel, da legalização imobiliária. Como é que eu faço para pedir uma licença de obra? Como é que eu faço depois para ter o habites? Qual é o processo todo na prefeitura? Quais são os impostos que eu tenho que pagar? Às vezes a pessoa acha que pagou o ITBI e é aquilo e acabou. E que depois ele pode construir, ele pode fazer o puxadinho e que está tudo bem quando não é assim, né? Muitas vezes chega para mim, inclusive até um cliente que eu te passei, né, que você está atuando com ele hoje, que é
uma família que tinha, por exemplo, um terreno, né? No mundo burocrático do papel, o que ele tinha ali era um terreno. Na matrícula imobiliária existia um terreno. Mas no mundo fático, no mundo real, o que existia ali eram 3 construções. Ele construiu 3 casas independentes, com entradas independentes. Cada filho morava numa casa e ele estava numa certa idade que ele falou, bom, eu vou então fazer meu planejamento sucessório, vou doar cada uma dessas casas para um dos meus filhos, porque no dia que eu for, eles não vão ter que fazer o bendito do inventário, ter que passar por tudo isso, burocracia, conflito que pode ser gerado. Bom, então tá, me dá a documentação. Quando eu for analisar a documentação, não existia essas casas. O que existia era um terreno. A matrícula imobiliária era uma só, não eram 3. Eu falei, bom, dá para a gente fazer planejamento sucessório aqui? Dá. Dá para eu fazer a doação? Dá. Só que aqui, o que a gente vai fazer? Se eu tiver que fazer uma doação do jeito que está, a gente vai ter que fazer uma doação em fração. Ou é 1/3 para cada um, e vamos fracionar isso aqui em partes iguais. E aí esses filhos, obviamente, vão ser condôminos dentro desse imóvel, desse terreno, que é o que existe hoje no RGI, no Registro Imobiliário. Ou então, a gente vai ter que contratar um engenheiro, um arquiteto, para ele dizer qual é a fração correspondente a cada uma dessas construções. Ah, a casa 1 corresponde a 32,53% do terreno. A casa 2 é 45, não sei quanto. E a gente vai ter que fracionar isso e você faz a doação dessas frações. Só que mesmo assim, os seus filhos vão ser condôminos dentro dessa propriedade, desse imóvel. O que isso gera de conflito? Gera que no dia que um deles quiser vender, vai ter que ter a anuência de todos. Não interessa, eu estou vendendo a casa A, a casa B ou a casa C. O que eu tenho é uma única matrícula imobiliária onde existe só um terreno, não existe para a prefeitura ainda, não existe a construção, no RI também não existe essa construção averbada, existe um terreno. Quando qualquer um quiser vender essa fração que ele tem, ele vai precisar da anuência dos outros. E como se não bastasse, não é só da anuência dos outros irmãos, da anuência também das esposas, dos maridos, porque são casados, dependendo do regime de bens, né? Regime legal de hoje, comunhão parceiro, vai precisar da anuência, da outorga. E aí, se um bater o pé e dizer que não, eu não assino, não, eu não quero, você vai ter que entrar em juízo com uma ação para depois. E aí, até isso tudo acontecer, você já perdeu a venda, você já perdeu aquele cliente que estava ali querendo, inclusive, pagar à vista, né? Então, adianta eu querer vender o planejamento sucessório a qualquer custo, o mais rápido possível, para eu ganhar os meus honorários nesse caso? Não, eu estaria vendendo para esse cliente um problema, porque os filhos dele teriam um problema lá na frente, quando quisessem, por exemplo, se desfazer disso. Ou como é que vai pagar o IPTU desse imóvel? Eles vão todos os 3 pagar igualmente, dividir por 3 ou dividir pela proporção? E se um tiver com uma pendência, tiver com uma situação financeira a desejar, como é que ele vai ficar, né, perante os outros irmãos? E aí começa a briga, a discussão. Aquele imóvel que o pai lutou, constituiu, fez as 3 construções e tudo, que ele achou que ele estava dando ali, né, quase que de mão beijada para os filhos, em forma, inclusive, dos filhos honrarem esse pai, acaba sendo um alvo de entrave, de conflito. E aí eu falei, Roberta, o que está pendente na prefeitura com relação a essa... Aí você foi, olhou todo o processo na prefeitura, que ele já tinha dado entrada na licença de obra, porém não tinha cumprido todas as exigências e não tinha o habite-se. O que faltava ali era o habite-se de cada uma dessas construções, para depois desse habite-se constituído, a gente conseguir fazer uma instituição de condomínio, ou seja, depois que o habite-se é constituído, eu consigo levar lá no RGI e dizer: registro de imóveis, nessa matrícula aqui existem 3 casas construídas. Registra isso para mim, averba isso para mim. Depois disso averbado, elas passam a existir no papel, né? E aí a gente institui um condomínio para depois fazer as matrículas individualizadas. E aí, depois que essas matrículas, ao invés de ser uma, agora são 3, eu consigo doar cada um desses imóveis, cada uma dessas matrículas, individualmente para cada filho, fazendo todas aquelas cláusulas restritivas, com reserva de usufruto, direito de reversão, tudo aquilo que eu sempre explico nas minhas aulas. Mas isso só foi possível porque eu precisei fazer uma regularização imobiliária, que
não é, de certa forma, tão, né, complicada assim. Às vezes demora um pouquinho mais, tem que ter um pouquinho de paciência, mas a gente acaba entregando um serviço correto para o cliente. Mas se o advogado ou o profissional que está auxiliando essa família a fazer um planejamento não tem essa visão, ele acaba, ao invés de entregar a solução, entregando um problema na mão desse cliente, né? E aí fala um pouquinho para a gente como é que é, então, essa regularização imobiliária. O que a gente tem que olhar na matrícula do imóvel? O que precisa ser visto, muitas vezes, pelo profissional que não consegue enxergar? Como é que é esse trâmite de ter o habite na prefeitura, depois registrar? O que isso tudo, né, dentro da regularização imobiliária? Olha, adorei. Olha, nota 10 para você, Ana. Tô boa Arrasou. aluna. Tá excelente. Amei. Muito bom, muito bom. Obrigada aí também, né, pela indicação do cliente, lógico. E é bem interessante. Esse caso é interessante, esse caso representa a maioria, talvez, dos imóveis, né? Porque, exatamente, eu falo, antes de eu falar das etapas, né, de como acontece o procedimento, eu acho que é bem importante a gente falar da cultura, né? Da cultura das pessoas, que as pessoas se apaixonam por um empilhado de materiais de construção. Eu gosto de usar essa analogia porque a pessoa olha, se apaixona, entra, mora, vive a vida inteira, acredita fielmente de que aquilo realmente existe juridicamente. Quer dizer, nem passa na cabeça, né? A pessoa olha, muitas vezes compra, né? Passa a vida toda ali e realmente acredita, né? Muitas vezes um recibo de compra e venda só já é o suficiente, já paguei para você, então o imóvel é meu e está tudo certo, e isso está muito longe de ser certo, né? Junto com esse teu exemplo, a falta de conhecimento na legalização imobiliária, ela é tão grave, né? Ela é tão profunda, né? Por exemplo, eu recebi uma ligação aqui na empresa, acho que foi ontem, aí pedi para a Bruna atender, e aí era uma pessoa que fazia gestão de imóveis também, né? De um cliente e tal. E essa pergunta é muito comum e representa muito o que a maioria das pessoas não entende. E aí eu vou entrar no assunto como um todo. Ela faz a gestão de vários imóveis desse cliente e quando foi... Eu não sei nem qual foi o ato específico, se foi para vender, o que foi que ela precisava resolver. Mas quando ela ligou para cá, ela perguntou se meu escritório expedia certidões. Então, vamos entender, né, do que ela está precisando. E aí ela falou que foi fazer uma pesquisa e tal, encontrou meu escritório e que a gente ia expedir uma certidão. E aí, quando a Bruna entrou em contato com ela, aí ela queria que a gente expedisse uma certidão de habites, como se fosse uma certidão de objeto. Simples Enfim, assim. sim, é um papel, entendeu? É uma certidão que eu vou pedir. Não sei, né? Eu não sei a história também, ela não contou a história, né? Mas a Bruna conversou com ela e tudo, e ela não ficou feliz com a explicação. Ela achou que o cartório pediu para apresentar um papel que é uma certidão de habites e que eu tinha que entrar em algum lugar e expedir para ela essa certidão. Né? Como sai a Fosse... certidão negativa da Justiça Federal, por exemplo, né? Fácil assim. Pois é. E isso, assim, eu nem julgo, porque isso é um retrato. Né? Cada pedido que a gente recebe de regularização é um retrato, né, de como a sociedade vê a legalização de imóveis e que vai encontrar o problema no futuro, como ela ainda não sabe direito o problema que ela vai encontrar, porque ela não quis aprofundar o assunto. Né? Seu cliente não sabia do problema, graças a Deus encontrou você que pôde olhar, orientar, analisar e encaminhar para a solução. E, infelizmente, a maioria dos advogados também não conhece as etapas do processo e também se deixa levar pela questão de achar que o habites é um papel. De fato, é uma certidão que vai ser expedida, mas a gente precisa, como em qualquer ato, inclusive nas próprias certidões básicas, que a gente também pede em cartório e tal, todas elas têm uma finalidade. Elas não estão ali por estar. Eu não posso chegar num cartório e pedir qualquer certidão de qualquer imóvel. O que o cartório vai dar para a gente quando a gente pedir uma certidão negativa, dizendo que não encontrou nada? Né? Então, assim, eu quero ter uma matrícula imobiliária desse imóvel. O cartório vai falar, não tenho nada para te fornecer, é a mesma coisa de nada. Então, a gente tem que entender o porquê que existem as certidões. Né? Para que elas servem? Elas não são em vão. E o habites, né, propriamente dito, é o atestado, é o documento hábil, né, que
o cartório exige para que você comprove a existência da construção, né? A existência jurídica vai passar a acontecer a partir de uma existência física documentada e aprovada e vistoriada também pelo município. Então, o grande raciocínio é esse, e isso tudo tem em todas as etapas, né, desse procedimento, que a gente também não pode comprar um terreno, construir e achar que do jeito que a gente fez é o jeito que a prefeitura tem que aceitar. Que também isso é uma outra grande cultura. Quando já é uma cultura de que as pessoas já começam a entender de que o município é ele, a prefeitura, que vai lá entregar a certidão e que você e muita gente pensa que é um ato declaratório. Você vira a prefeitura, olha, eu construí essa casa. Como a maioria das pessoas pensa que basta IPTU, né? Não, eu tenho IPTU, eu nem sei o documento que eu tenho, né? Mas o meu IPTU está no meu nome, então meu imóvel está legalizado, né? Pois é, está no meu nome, pagando, está em dia, tirei a certidão de fiscal e enfitêutica, está lá no meu nome e diz que eu não devo nada, então meu imóvel está tinindo. Né? Mas só é dono quem registra. E só é dono daquilo que está registrado, né? Se lá na matrícula imobiliária não existe aquela construção, não existe. O que existe lá é uma construção de 100 metros quadrados e o que você tem é 500 metros quadrados, na verdade você só tem 100. Esses outros 400 você precisa legalizar. Exatamente. E ainda muita gente não acredita também que quem registra, né, o imóvel, né, é a prefeitura e não o cartório de registro de imóveis. Então, a gente tem aí um leque, eu falo que a gente tem uma eternidade aí de anos para poder falar sobre regularização imobiliária. A gente vai falar, eu falo que vai passar a nossa geração, vai vir a próxima, vai vir a outra, e a regularização ainda vai ser um tema muito latente, né? Muito vivo, porque as construções a cada vez estão aí acontecendo, né? E sem a devida fiscalização, sem o devido acompanhamento, tanto técnico, né, quanto jurídico. Ainda bem que existe você, que está aqui para poder, pelo menos, direcionar aquelas pessoas, né, que buscam, né, esse planejamento. Porque eu acho muito importante esse trabalho que você faz do planejamento patrimonial, porque também a nossa cultura, a cultura do brasileiro, não é de planejar, é de meter a cara, fazer besteira e depois arrumar alguém para poder resolver um problema, né? E é muito bom enraizar esse conceito e realmente fazer como você está fazendo no curso, multiplicar isso para os outros advogados. O quanto planejar é muito mais importante, porque até planejando você se depara com problemas. Imagina sem planejar e aí se deparar com um problema e ter que esperar muito mais tempo e as soluções muito mais caras, e às vezes as soluções podem até não acontecer. Né? Então, eu acho muito importante mesmo. Eu acho que é um diferencial nessas gerações agora que estão surgindo, né, dos novos profissionais atuarem nessa área. Ter aquela visão preventiva e estratégica. Infelizmente, o brasileiro não tem essa cultura ainda, mas nada melhor do que os profissionais começarem a falar mais e mais, eu como advogada, você como arquiteto e urbanista, o outro como contador, cada um fizer a sua parte em falar na sua comunidade, com a sua família, com seus amigos, tá na festinha de criança, sentou com alguém, comenta, toca no assunto, não é que você vai ser inconveniente, mas quando chegar no assunto, meu pai faleceu, aí você puxa o assunto, eu fui vender um imóvel, não consegui, porque tem lá uma hipoteca gravada, e aí não deram financiamento, não sei o que, não sei o que. Aí você puxa o assunto. Então, assim, regularização imobiliária está em tudo, porque o brasileiro tem essa cultura, e graças a Deus que tem, porque é um excelente investimento, né? E a gente, né, pega isso da descendência portuguesa, espanhola, italiana, e muitas vezes os brasileiros, principalmente os que têm a descendência portuguesa, eles acumulam imóveis. Só que esse acumular imóveis, né, qualquer rendimento que eu tenha a mais, eu vou investir em imóveis, porque talvez seja um investimento mais certo nesse momento. Não quer dizer que amanhã vai ser, né, mas o que está rendendo na poupança, no CDB, no fundo de investimento tal, não me dá segurança. Eu vou investir em imóveis, vou alugar, vou, né, colher essa renda, vou fazer uma obra, uma benfeitoria, vou vender, né, vou ter um ganho ali. Então, acabam investindo. Só que se você não tiver
investindo naquilo que realmente está correto, né? Seja já comprar algo corretamente, legalizado, regularizado, ou comprou capenga, vai antes de Sumiu passar. Não tinha sumido, a voz voltou. Voltou? Não, agora voltou. Não, foi bem Entrou pouquinho que sumiu. entrou uma ligação de WhatsApp aqui. E é justamente você passar para frente, na venda, na doação, no inventário. Uma hora esse patrimônio vai ter que ser passado para outra pessoa. E se ele não tiver legalizado, regularizado, essa passagem muitas vezes não acontece. E aí cabe, né, quem tem essa visão preventiva e estratégica em propagar a importância de um planejamento patrimonial e também sucessório, se for o caso, é justamente organizar a casa do cliente. Ah, o cliente tem 20 imóveis, vamos ver se todos os imóveis estão ok? Hoje eu sei que você não precisa vender nenhum deles, mas pode ser que aconteça um problema, uma dor de barriga e você precise vender amanhã, urgente. Surgiu um comprador, o imóvel vale 1 milhão, mas sei lá porque surgiu um comprador oferecendo 2 milhões, você não vai vender? Claro que você vai. E se esse imóvel não está regularizado, você perdeu aquele cliente, você perdeu aquela venda. Então, é importante você organizar a casa desse cliente, colocar tudo nas devidas caixinhas organizado, que no dia que precisar, se porventura tiver que vender, tiver que alugar, tiver que dar em garantia, tiver que fazer um financiamento, o imóvel está ok, está redondinho, até mesmo se tiver que sofrer uma fiscalização, porque a prefeitura está aí para isso, ela vai fiscalizar. Se tu tem lá registrado 100 metros quadrados, mas tu fez um puxadinho, fez uma churrasqueira, construiu uma piscina e não foi lá e legalizou, a prefeitura hoje, não é? Passa com radar, com satélite, tira foto e teu IPTU ano que vem tá maior. Mas não quer dizer que ela tá te cobrando o IPTU agora pela metragem correta, porque ela viu no satélite que você fez de benfeitoria, que você aumentou a metragem, que o seu imóvel está regular. Ele ainda não está regular, né? Então fala aí, agora deixo contigo para você falar um pouquinho. Não, mas eu quase derrubei aqui a mesa. Mas é exatamente isso. Então, assim, vou falar um pouco, né, de como que funcionam essas etapas, que acho que é bem importante todo mundo raciocinar sobre isso. Se a gente fosse pensar num imóvel que vai nascer, ou seja, eu tenho um terreno e vou construir. Eu gosto muito eu sempre falo, né, que a regularização ela está em 4 pilares principais, os 4 pilares mais importantes, e prefeitura é meio. Né? Prefeitura não é fim, prefeitura é meio. Né? Nesses 4 pilares, você faz parte desse pilar. A primeira fase desse pilar é praticamente sua, porque a análise documental é exatamente fazer a identificação do imóvel. Identificar, saber se ele existe juridicamente, se pelo menos se aquele terreno existe juridicamente, se a inscrição fiscal na Secretaria de Fazenda, o IPTU, ele corresponde às informações realmente relativas ao imóvel ou não, porque pode ser que você precise retificar algum documento antes de começar o procedimento. Então, a primeira fase é sempre essa, análise documental. E eu sempre falo para ninguém nunca pular etapa. Ninguém nunca achar que o primeiro passo é a prefeitura de jeito nenhum. Mesmo que já tenha um processo no meio do caminho, na prefeitura acontecendo, a gente tem que voltar sempre para a primeira fase, porque muitas vezes a prefeitura não está vendo. Inclusive, tem um cliente agora que eu peguei, o processo dele já foi aprovado, está sem habites, mas já foi aprovado. E aí, como aconteceu com esse seu cliente? Eu fui ver o processo, ver tudo que precisava. Olha a situação. O projeto foi aprovado e quando eu fui estudar mais profundo o processo, analisar toda a documentação, a prefeitura aprovou no lote errado. O lote que foi aprovado, foi feito o projeto, inclusive, no lote do vizinho. Da outra quadra ainda. E aí, toda uma problemática de regularização, porque a matrícula dizia que o terreno tinha 1/3 do que tinha no local. E ninguém conseguia entender aquilo tudo. A prefeitura aprovou por despacho superior ainda. Teve que quase que ir para o prefeito para poder aprovar por conta daquela área que tinha além e, na verdade, não era nada daquilo. Ninguém foi capaz de identificar. Ou seja, um processo que está do meio para o final, se eu entrasse só para cumprir a exigência do meio para o final, ia chegar no registro de imóveis, o cartório olhar e falar assim, o que é isso que você está me apresentando? O imóvel o projeto de um lugar, o habite de um lugar e o terreno é em outro lugar, não faz o menor sentido. Então, se a gente não tem essa premissa de não pular etapas, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma perfeita identificação do imóvel. Ou seja, aquele imóvel, esse terreno é esse mesmo? Parece óbvio, mas não é.
Por incrível que pareça, não é. Então, a gente identifica o imóvel, identifica a matrícula imobiliária, identifica o IPTU, faz uma análise de todos esses elementos e, a partir desse momento que está tudo resolvido, tudo ok, comparando com o físico, porque o físico documental ele precisa bater, a gente vai passar para a segunda etapa. Essa segunda etapa, não adianta formar processo em lugar nenhum. Se na segunda etapa eu não der um poder de decisão para o meu cliente, que é o estudo de viabilidade técnico-legal. O que a gente faz nesse estudo de viabilidade? A gente faz um trabalho como se fosse a prefeitura, só que dentro do escritório. A gente já analisou a documentação, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar quais são as legislações aplicáveis àquele terreno dentro daquele zoneamento que ele se encontra implementado. Porque os municípios têm os seus planos diretores e os planos diretores têm seus instrumentos urbanísticos que vão dizer o quanto você pode construir nesse terreno, o quanto e o quê. Né? Número de unidades, atividades, quantos metros quadrados você pode construir, qual é a altura, o afastamento das divisas e tal. Então, o estudo de viabilidade, ele faz, quando é um terreno vazio, para projetar, a gente vai fazer uma análise numa tela em branco. Então, eu vou fazer o cálculo para ou eu quanto arquiteta, ou para algum outro arquiteto que me contrate, que vai fazer esse projeto de arquitetura, eu já entrego um relatório dizendo, olha, você pode construir, eu falo que é uma forma de bolo. Dentro dessa forma, você pode sonhar. E aí a gente já deixa esse relatório pronto, já com a documentação analisada, para o arquiteto seguir. Ou a gente aqui vai tocar o projeto. Quando o imóvel já existe, né, não vou nem dizer existe, mas ele já está construído, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse estudo de viabilidade para ver os limites edilícios, mas eu construí meu imóvel há 50 anos atrás. Não importa. A legislação aplicável é de agora. Então, eu vou analisar a legislação vigente e vou comparar com a construção para saber se, como no meu relatório eu crio uma forma, para saber se aquela construção encaixa nessa forma. Uhum. Por quê? Porque se a construção não atender os parâmetros urbanísticos, eu preciso dar ao meu cliente um poder de decisão, que vai ser demolir o imóvel ou parte do imóvel. 2, elaborar um projeto de arquitetura de modificação para que se adeque àquela construção, aos parâmetros. 3, uma regularização por outorga onerosa, como a mais-valia. E aí eu já estimo para o meu cliente, inclusive, quanto ele vai pagar de contrapartida ao município, que é fundamental, porque a mais-valia, o valor é tão elevado que muitas vezes inviabiliza a regularização, porque o cliente não está esperando aquele valor. Afinal de contas, a base de cálculo é o valor venal do imóvel. E o quarto ponto é se ele decidir não fazer nada. Já entendi, já vi quais são as opções, eu vou me organizar para uma dessas e não vou fazer esse processo nesse momento, é um direito dele. Mas isso tudo cabe dentro de um planejamento. Dele saber, em vez dele só se aventurar, como infelizmente é o que acontece, a gente tem aí 1 milhão de vendedores de plantas e 1 milhão de vendedores de processo. Eu quero legalizar meu imóvel. Beleza, custa tanto, vou lá, vou medir teu imóvel, vou dar entrada na prefeitura aqui, ó. Tá aqui o número do seu processo, eu não tenho mais nada a ver com isso. E deixa rolar lá, tu se vira, contrata alguém para ir lá. E aí, como eu escuto de várias pessoas, eu formei meu processo há 5 anos e a prefeitura até hoje não me deu meu habite. E aí eu falo, como assim você formou o processo e está esperando? Porque eu contratei a pessoa que fez a planta e deu entrada. E o acompanhamento do processo, todas as fases, e todos os impostos. Tem isso também? Pois é, e tem isso, e tem um monte de imóvel aí que está em dívida ativa, que deu entrada na mais-valia, não sabia que tinha nem que pagar a contrapartida, e está tudo em dívida ativa, infelizmente, por conta de pular etapas, né? Mas a gente está aqui para resolver. Enfim, o estudo de viabilidade é o segundo passo. Então, se o cliente tiver sorte, o imóvel dele atende os parâmetros urbanísticos. E aí é a maravilha, porque aí a gente tem a documentação organizada, a gente elabora o projeto legal, que é o projeto que vai apresentar os limites urbanísticos para a prefeitura, e a gente vai protocolar o pedido. Aí sim, na terceira etapa, no terceiro pilar, que é a prefeitura, que é meio de caminho. E aí a gente vai solicitar ao município que analise aquele projeto apresentado para aprovar esse projeto, e quando ele aprova esse projeto, o município vai expedir o quê? O alvará de construção, que aqui no Rio a gente chama de licença de obras. Ou seja, está autorizado, o projeto está aprovado, ele atende os parâmetros,
Agora a gente precisa ver se esse imóvel está habitável, que aí vem a questão do habite. E aí nisso vai passar pela Secretaria de Fazenda, a gente vai ter o recolhimento do ISS, o setor do ISS vai encaminhar de ofício esse processo para o setor de IPTU. Então, muitas vezes o IPTU está lá com 100 metros quadrados e tem 400, vai atualizar essa área, ou muitas vezes vai acontecer, às vezes, até uma redução do IPTU, porque às vezes a tributação está excessiva, a área que está calculada. Muitas vezes, quantos imóveis eu faço revisão de IPTU que tem sombra de árvore sendo tributada, mas as pessoas não sabem, as pessoas só pagam, né? Vem ali total a pagar e pagam, mas não sabem analisar o IPTU. Então, várias revisões aí eu tiro a área de árvore de pagamento. Enfim, e vai seguir para as outras etapas, doação de muda de árvore ou plantio, dependendo da situação. E no final, o técnico vai fazer a vistoria. E aí é o que eu sempre digo. Se está com a obra no meio do caminho, não mude. Porque se você mudar fisicamente aquilo que foi aprovado, o processo começa de novo, começa do zero. Por quê? Porque vai ter que analisar o projeto de novo, vai ter que aprovar de novo. Às vezes, eu já tive uma vez uma cliente que eu fiz todas as fases para ela, todas, acompanhei a obra, fiz tudo. E no meio da obra ela resolveu construir a piscina, e a piscina não estava aprovada. Eu já tinha feito tudo, recolhido o ISS da construção, eu tive que solicitar a aprovação nova do projeto, eu tive que recolher o ISS da piscina, que foi um valor assim muito irrisório, mas precisava estar cadastrado, porque a piscina é tributável, né? Enfim, então a gente sempre fala, não mude. Se mudar alguma coisa, já sabe a consequência, que é começar o processo de novo. Então, enfim, depois que o projeto é aprovado e a gente cumpre as exigências que vêm na licença de obras, o técnico faz a vistoria no imóvel. Para quê? Para comparar se aquele projeto que foi aprovado é igual àquilo que está construído. É a prova, né? O cheque que ele vai fazer. Ele foi lá, vistoriou e viu que as duas coisas são o mesmo, aí ele vai expedir a certidão de habites. Essa certidão de habites, a gente vai levar ao cartório de registro de imóveis e vai averbar na matrícula e vai atualizar e, enfim, dar uma existência jurídica completa a esse imóvel. Basicamente, resumidamente, né, em alguns minutos, as etapas são essas. E aí aquilo que era só um terreno vai passar a ter aquela construção, ou comprou uma casa, mas fez uma benfeitoria, aumentou e não sei o quê, vai ter essa atualização imobiliária lá, com a metragem, tudo certinho, de acordo com esse projeto que já foi aprovado pela prefeitura, você cumpriu as exigências e aí sai o habite. Né? E uma coisa que eu acabei aprendendo com a Roberta, né? Eu achava que para eu poder cumprir aquelas exigências que a licença de obra tem, a licença de obra sai, dependendo do seu projeto, ela vai te exigir o plantio de 20 mudas de árvore, né? Tem elevador, ela vai querer o visto do órgão fiscalizador do elevador, que é o GEM. Aí ela vai exigir mais uma porção de coisas das concessionárias públicas de água, de luz, não sei o quê. E eu achava que só quando eu tivesse terminado efetivamente a obra, praticamente já com a chave para morar, é que eu ia correr atrás dessas exigências. Mas não, durante a obra você já pode ir cumprindo essas exigências, pagando o imposto, tudo isso, para efetivamente, quando essa obra terminar, você já ter, né, praticamente essa fase do fiscal ir lá e ver se bate com o que está na planta e efetivamente dar a certidão de habites para você, então, registrar na matrícula imobiliária, né? O que tem muito e aparece muito para mim é cliente que tem casa, que tem construção unifamiliar, bifamiliar, mas, na verdade, o que ele tem no papel é só uma matrícula imobiliária de um terreno. E ele, muitas vezes, não sabe que ele tinha que fazer esse trâmite todo, é o que você falou. Pagou o arquiteto, pagou o engenheiro, fez a planta, pediu a licença, a prefeitura autorizou, aprovou o projeto, deu a licença, ele começou a obra, ele terminou a obra e nada mais foi feito, porque ele não teve orientação, muitas vezes, do engenheiro, do arquiteto, que deveria orientar. Olha, o meu trabalho com você termina aqui. Tá aqui, né? A planta, você até chama que tem outro nome, que eu não sei. Eu falo o que o povo fala, né? Você não fala que não é a planta arquitetônica? É o projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico, é. E aí contratou, tem lá o projeto arquitetônico e
meu serviço terminou aqui, mas depois você tem que cumprir outras etapas. E aí você pode me contratar ou contratar um outro engenheiro, um outro arquiteto, uma outra pessoa para poder cumprir aquelas etapas. Às vezes é por falta de informação mesmo do próprio profissional que está assessorando aquela pessoa ali naquela construção, naquela obra. E aí o brasileiro, né, vai deixando, vai deixando. Aí no momento que precisa, que está com aperto, que alguém faleceu, que tem que fazer um inventário, e aí não tem dinheiro para fazer o inventário, quer vender o imóvel, aí vai vender o imóvel. Como é que você vai arrumar um comprador se ali existe uma casa, uma construção, e no papel só existe um terreno? Aí quem for comprar vai ter que fazer toda essa etapa de legalização até saída do habite-se. Óbvio que quem vai comprar e ter esse trabalho todo não vai comprar pelo valor que você está pedindo ou pelo valor de mercado, vai jogar o valor lá embaixo. Aí aquela família que está numa situação difícil, né? Está precisando de dinheiro. Não tem como fazer o inventário porque não tem dinheiro para pagar o ITCMD, o advogado, as custas judiciais ou cartorárias, precisa vender o imóvel. Quando vem um negócio desse, ao invés dele, por exemplo, o imóvel que vale R$1 milhão, ao invés daquela família pegar esse R$1 milhão na venda, ir lá pagar todas as despesas do inventário e depois ver o que sobrou para dividir entre eles, ele não vai botar R$1 milhão no bolso, vai botar talvez 500, 600 mil, um valor bem abaixo. Por quê? Porque o imóvel não está regularizado. E aí a importância do profissional que vai atuar, por exemplo, em sucessões, que vai atuar numa due diligence de compra e venda de imóveis do cliente, porque muitas vezes o brasileiro também não tem essa cultura, né, de vou adquirir. O brasileiro adquire imóvel de milhões, 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 25 milhões e não tem uma assessoria jurídica. Ele acredita veemente no que o vendedor está dizendo e naquelas certidões negativas ali que tirou. Só que não basta aquilo, você tem que fazer uma due diligence inteira do imóvel, inteira de quem está te vendendo, porque você não sabe a saúde financeira da pessoa que está te vendendo. Se você não pesquisar, pode ser aquilo ali configurado uma fraude contra credores, uma fraude à execução. Aquela venda pode vir a ser anulada depois e você perde o que você comprou. Então, o brasileiro não tem essa cultura. Vai lá, compra o imóvel na planta, daqui a pouco a construtora faliu, a construtora fechou, aí você não tem o habite-se, e aí você entra na justiça para ter o habite-se. Como é que você vai ter o habite-se se a construtora fechou, a construtora não cumpriu? Eu estou com vários processos assim, de várias construtoras aqui no Rio de Janeiro que simplesmente fecharam as portas, faliram. Os sócios continuam morando no Golden Green, na Lúcio Costa, né? Os sócios estão lá, ótimos, viajam para o exterior, tem casa em Miami. Só que quem comprou, os adquirentes, tem só as chaves. Quer vender o imóvel, não consegue. Aí tem hipoteca gravada no imóvel. Por quê? Porque a construtora fez um financiamento óbvio para erguer aquele empreendimento, fez um financiamento com o banco. Você foi lá e quitou tudo que... A sua promessa de compra e venda foi quitada. Tanto que a construtora foi lá e te entregou as chaves. Só que a construtora não quitou com o banco. Aí aquela hipoteca fica gravada no imóvel. Porque aquele imóvel foi dado em garantia pela construtora. E aí você compra, aquela hipoteca fica lá, você não sabe que a hipoteca está lá. Quando você vai vender o imóvel, aí vai levantar, aí o comprador que tomou cuidado vai dizer assim, olha, não vou comprar esse imóvel porque tem uma hipoteca aqui. Como é que eu vou comprar um imóvel que é garantia de uma dívida com o banco, né? E aí a gente tem que entrar, hoje é até mais fácil, a gente entra com uma ação para levantamento, né? E o juiz oficia diretamente, faz esse levantamento da hipoteca, porque você comprova que você quitou e tudo mais, e que o problema é da construtora com o banco, eles que se virem por lá, isso aí a gente consegue. Só que existem problemas maiores que muitas vezes a construtora não cumpriu as exigências da licença de obra. Muitas vezes esses empreendimentos grandes, né, têm exigência de construir uma escola pública, praças, arborização, iluminação, via pública, assim, essa tem várias exigências para você subir um empreendimento grande. E a construtora não cumpre todos. E nisso ela não consegue o quê? O habite-se. E aí você está lá com o imóvel, está até registrado no teu nome, você fez a compra e venda definitiva com a construtora quando você consegue, né? Mas só que aquele imóvel não tem o habite-se. Aí você vai vender, o comprador não vai querer comprar porque está sem o habite-se. Ou o comprador precisa de um financiamento bancário. E o banco, na hora que avalia a certidão de ônus reais,
vê que está sem o habite, ou vê que tem uma hipoteca. O banco não vai dar esse financiamento. Então, você entra num entrave, numa bola de neve, que tudo vai se resumir à falta de regularização imobiliária, à falta de um profissional para avaliar aquela documentação. Muitas vezes você deixou ali 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões no imóvel, que se você tivesse pago R$ 1.000, R$ 1.500 para um profissional realmente avaliar e fazer essa due diligence, talvez você teria evitado isso. Talvez você não teria comprado aquele imóvel naquele lugar, teria comprado no quarteirão vizinho ou na mesma rua, mas num imóvel realmente que estivesse com essa regularização, né? E aí a importância, que eu falo sempre assim, dos advogados, né? Advogado é muito individualista, né? Nós somos uma classe muito desunida, infelizmente. Eu falo assim, se espelhem nos médicos, né? Você vai, sofre um erro médico, sei lá por que motivo, eu já, né, inclusive fui vítima de alguns, e aí você vai em outro médico, o outro médico não vai dizer jamais que o amigo dele errou. Eles são uma classe unida, nós advogados não. A gente precisa se unir mais, entender que não sabemos tudo. Eu atuo na área imobiliária, de planejamento patrimonial e sucessório, um outro amigo meu vai atuar no tributário, um outro no trabalhista, e assim a gente forma essa rede, e não só entre os advogados, mas também profissionais, por exemplo, como a Roberta, que é arquiteta, né? Um engenheiro, porque se a gente trabalha no direito imobiliário, a gente tem que estar ligado intimamente com arquiteto, com engenheiro. Vão ter processos que a gente vai precisar de uma perícia, vai ter que indicar um assistente técnico, a gente vai precisar de um laudo. Um cliente que chegou e o móvel está irregular, a gente vai precisar de uma planta, de um projeto de arquitetura para poder regularizar. E a gente tem que se valer desses profissionais, né? No planejamento, por exemplo, empresarial, que eu faço muito, eu preciso de um contador, eu preciso me aliar à contabilidade. Então, é a gente ter essa rede, né, unida e nos valer de profissionais que realmente sejam gabaritados, que tenham conhecimento, não são aqueles profissionais, como você disse, foi lá, vendeu a planta, vendeu o projeto e sumiu, deu entrada na prefeitura, te deu o protocolo ali, ó, se vira, né? A gente sabe que não é bem assim, porque a pessoa comum, ela quer um negócio resolvido. Como você vai resolver, ela não quer nem saber. Ela quer a coisa resolvida na mão dela. E se você entrega um protocolo na prefeitura e diz que ali é o resolvido, ela vai acreditar, porque ela não tem conhecimento técnico suficiente para isso, né? E é isso que a gente traz muito, né? Eu até estou fazendo agora o meu jabá um pouquinho. Abri ontem, né, as inscrições para o meu curso de planejamento patrimonial e sucessório, que eu nomeei esse curso de Família 360 Graus, porque a gente que trabalha muito com isso, a gente lida com os dois maiores tesouros de qualquer pessoa, que é família e patrimônio, né? São as duas maiores riquezas que a pessoa tem durante toda uma vida, família e patrimônio. Então, é uma responsabilidade muito grande e por isso que eu falo que a gente tem que olhar a família no todo. Não basta eu olhar só na hora de fazer o inventário, entregar um formal de partilha e tchau, beijo, fui. Né? Eu preciso olhar aquela família como um todo, porque ela vai precisar de alguém para administrar aqueles imóveis. Ela vai precisar de alguém que assessore ela, por exemplo, qual é a maneira que eu faço para alugar esses imóveis e ter uma menor tributação. Será que eu não estou, da forma como eu estou fazendo, não estou tributando demais? Estou deixando todo ano para a Receita Federal, para o Leão, 100, 120 mil reais só de imposto de renda sobre os aluguéis? Tem uma maneira de eu pagar menos imposto? Tem. E é uma maneira lícita, é uma maneira permitida, mas basta você fazer um planejamento, né? E aí, por isso que existe, da mesma maneira que você faz aí o seu estudo para você ver quais são os caminhos para legalizar um imóvel, né? No planejamento patrimonial acessório, da mesma maneira, a gente faz um estudo para poder fazer essa análise justamente para ver qual é o caminho que esse cliente pode seguir, que vai dar mais tranquilidade, que vai dar mais segurança, que muitas vezes vai gerar uma proteção patrimonial que aquela família precisa, às vezes é uma família empresária que exerce atividade de risco e o patrimônio pessoal não vai ficar à mercê de credores, por exemplo. Então a gente tem meios lícitos, não estamos falando aqui de fraude, de nada disso, meios lícitos de você planejar o patrimônio, planejar a sucessão para entregar para essa família mais segurança, mais conforto, mais tranquilidade. E ontem eu abri a minha primeira turma, as pessoas pedem muito, né? Eu que ministro muitas palestras e cursos na OAB aqui da Barra da Tijuca, por eu estar como presidente da Comissão de Planejamento Patrimonial, as pessoas sempre pediam, mas faz um curso online, que eu não tenho como ir até a Barra, ou eu não sou do Rio, e eu queria. Enfim, aí eu fui muito reticente ainda, o Haroldo, que é até nosso amigo em comum, ele falou, faz um curso, abre um curso, já
já tinha que ter esse curso pronto, não sei o quê. Então, eu resolvi, né, me programei para isso. Então, tá aberta as inscrições para o meu curso online de planejamento patrimonial sucessório, que ele visa, ele não é focado só em advogados, mas, obviamente, que o conhecimento jurídico ele é importante, mas esse curso é um curso prático para mostrar essa visão 360 graus que a gente precisa ter da família para poder auxiliar essa família no planejamento, seja no planejamento patrimonial para recolher menos tributo, para gerar proteção, para arrumar a casa do cliente, legalizar e regularizar esses imóveis, porque no dia que ele quiser vender não vai ter problema, não vai ter entrave, seja para fazer um planejamento sucessório, para que essa família não tenha, por exemplo, que passar por um processo de inventário, ou se passar por um processo de inventário, como é que eu faço para esse inventário ser mais barato, né? E a gente tem todos vários instrumentos que a gente pode utilizar em conjunto ou separadamente para isso. E nesse curso tá a nossa ilustre Roberta Mendes, que ela tem uma aula lá justamente sobre esse tema que a gente está falando hoje, legalização de imóveis, né? Porque não adianta eu dar um curso só jurídico falando sobre o direito das sucessões, o direito das famílias, o direito imobiliário em si, se não mostrar a prática do dia a dia e aqueles conhecimentos que a gente precisa ter para entregar um serviço de qualidade. Então, a Roberta tem uma masterclass lá, são 10 masterclass bônus nesse curso, e a Roberta está lá. Queria mais uma vez agradecer a você pela disponibilidade de ter, né, gravou uma aula brilhante, acho que foram mais de 2 horas de aula, né, Roberta? Foram a hora que eu me contive e ficaram 2 horas e alguma coisa de aula, que eu amo, adoro falar sobre isso. Quando a gente vive, né, vira a nossa vida. É um grande prazer fazer. Eu que agradeço o convite, uma honra. Nossa, amei, fiquei muito contente, gravei aula assim, com muito carinho. E lá dentro desse conteúdo eu expliquei muito melhor, né, sobre essas etapas da regularização imobiliária, da legalização, principalmente da legalização das construções, porque se você puder... Basicamente, o que a gente quer fazer pelo cliente é exatamente evitar problemas. Né? Trazer o mínimo de problema possível e os melhores caminhos para a resolução. E hoje em dia as coisas vão se tornando cada vez mais complexas porque os problemas viram bolas de neve. Né? E a gente demonstra o tempo todo que dá para fazer certo, dá para seguir as etapas de uma forma otimizada, de uma forma prática, né? Sem... A gente fala, pode até usar muita parte teórica e tal, mas a gente aplica a prática porque é o que a gente trabalha todo dia. Né? Eu trabalho já com regularização há 26 anos. Né? Comecei cedinho trabalhando lá com a minha mãe, com meu pai. Né? Comecei a trabalhar com 15 anos no escritório com eles, quando eu entrei no curso técnico ainda, né, de edificações. E dali eu não saí mais. Então, hoje a empresa é minha, eu toco tudo, eu resolvo tudo, né? Porque é um grande prazer. Eu falo que da mesma forma, né, que quando eu regularizo um imóvel, né, eu entrego para o meu cliente dentro de uma caixa de presente, com uma carta de agradecimento, com chocolate, com tudo, porque exatamente não tem preço, né, quando você entrega para a pessoa algo que vale ouro, que é como você falou, a questão da família 360, eu acho isso bárbaro. Né, porque é o nosso lar, né, é o nosso patrimônio, são as duas coisas mais importantes realmente, a família e o patrimônio, porque na verdade é uma coisa, é o patrimônio para a sua família, né, e você passou a vida inteira, eu falo que tudo que você investiu na sua vida de tempo e dinheiro para entregar para a sua família o melhor possível, a gente está aqui exatamente para que isso aconteça. Né, para que a gente aconteça, e com planejamento é muito mais fácil. Né, as etapas são muito menores. E se por um acaso, né, acontecer de vir fora do planejamento e precisar resolver, criar um planejamento já com o problema acontecendo, também ótimo. Né, que não vai deixar para depois, quando normalmente a maioria das vezes vai acontecer, vai ser ou no inventário ou numa compra e venda, que é o momento que você está, muitas vezes, num sofrimento, e você ainda tem que se deparar com várias notícias tristes de ter que resolver e disponibilizar, às vezes, de um dinheiro que você não se planejou e ter que passar por etapas muito mais complexas do que seriam se você já tivesse deixado tudo organizado. Então, eu te dou os parabéns, Ana, por esse curso de verdade mesmo, porque a gente precisa muito falar sobre isso, precisa falar muito mais sobre isso.
porque acho que a salvação das famílias é exatamente pensar no planejamento. E muitas vezes eles não pensam, é mesmo por falta de informação. É falta de saber que é possível ser feito, é possível planejar, é possível regularizar meu imóvel ainda em vida, é possível... Ah, não, mas é muito caro, eu tenho que pagar o ISS lá do visto fiscal. Faça, calcule. Ah, não dá para pagar a vista... Parcela, a prefeitura parcela, entendeu? Você faz um acordo, mas anda direito. Não adianta. Se a gente andar errado, isso se reverbera nas próximas gerações. Você acabou de dar um exemplo aí que você começou com seu pai e a sua mãe. Seu pai e sua mãe realmente formaram você como uma sucessora, que eu falo que tem que ser. Você tem que educar seus filhos para serem seus sucessores. Não necessariamente ser o sucessor no mesmo negócio que você trabalha. Por acaso, você conseguiu, né? Eles conseguiram formar você como uma sucessora, você honra eles, né? E continua esse trabalho, tem uma empresa maravilhosa, está prosperando, trabalha inclusive em família, mas você também pode gerar sucessores, né? Com os valores. Olha, eu estou te deixando esse patrimônio, essa empresa. Eu sei que você não tem condição de tocar essa empresa, você não tem o know-how desse negócio, mas eu posso, em vida, planejar essa empresa de uma maneira que você continuará colhendo os frutos dessa empresa. E que no dia que eu falecer, essa empresa não vai precisar parar. A atividade dela não vai ficar comprometida, não vai ter dívidas tributárias, não vai ter folha salarial sem pagar. A empresa vai continuar girando, mesmo na minha ausência. E você, meu filho, que talvez seja médico, dentista, artista, músico e não tem veio nenhum para esse negócio que eu desempenho, você vai continuar colhendo frutos. Eu vou deixar fulano, beltrano, ciclano como administrador, o gestor vai ser o fulano de tal, você vai ter direito de voto aqui assim, assim, assado, o imóvel que está na empresa vai ser para a sua moradia. Agora, se o negócio não está escrito, gente, aí a pessoa falece, aí é um inferno na terra. Por quê? O filho vai dizer que quer uma parte maior, o outro vai se sentir lesado porque a empresa ficou para o irmão fulano de tal e era ele que tinha que estar lá, que o fulano não tem gestão nenhuma, não tem administração, não consegue mandar na casa dele, vai mandar na empresa. E aí começa aqueles barracos que a gente fica assistindo, né? Eu sempre falo, vem um, senta na minha frente e conta a história. Eu não julgo, né? Eu faço esse exercício sempre, não julgo, não vou julgar, não vou julgar, não vou julgar. Aí no dia seguinte vem o outro, senta na minha frente e conta a mesma história de uma outra maneira. Eu falo, nós temos que olhar sob vários pontos de vista, porque muitas vezes, né, aquele cliente vem, conta uma história assim, sabe? Realmente você fica com raiva da outra parte. Escuta a outra parte também. Ao invés de você estar como advogado, esteja como juiz também, escutando as duas partes, para você realmente ver o que é verdade ali, o que não é, o que está faltando. E o planejamento, né, que a gente faz, você no planejamento de imobiliário, com essa regularização, eu no planejamento patrimonial e sucessório, a gente precisa ter esse feeling, né, de entender o que aquela família quer, o que aquela família precisa, e às vezes é falta de informação, às vezes eles não sabem que podem regularizar de determinada maneira, que de repente um negócio que ele achou que ia custar 100, 200 mil vai custar 10, 15 mil para ele, e ele não fez até hoje porque tem uma crença de alguém que disse para ele que era muito caro. Não, é melhor você sonegar, é melhor você não pagar o visto fiscal e ISS e esperar prescrever. Não, o negócio não vai prescrever. Então, assim, são coisas que vão sendo faladas de boca a boca, e um que disse, o outro que disse, mas as pessoas não sabem nem o que estão dizendo, né? Então, assim, quando a gente está com tudo organizado, com a casa organizada, é muito mais fácil. É mais fácil para a gente administrar, para a gente gerir, para a gente colher frutos daquilo, e mais fácil para a geração seguinte que vai ficar, né? Infelizmente, a única certeza que nós temos é que um dia não estaremos mais aqui. E a gente trabalhou, a gente acumulou patrimônio, porque a gente quer dar uma vida melhor para os nossos filhos, para os netos, para as gerações que vão vir, né? Essa é a razão de viver que a gente tem. É justamente a família e o patrimônio tá junto. A gente fala assim, não, né? Não vamos falar em dinheiro. Vai casar? Não vou falar em dinheiro, não vou falar em regime de bens, não quer falar em nada. E no momento do conflito, da briga, vai precisar tocar nesse assunto, porque patrimônio e família estão juntos.
Não tem como, você tem que morar num lugar, você tem que pagar o IPTU, você tem que pagar o IPVA do carro, você tem condomínio para pagar, os tributos vão vir, a manutenção, é a escola do filho, é não sei o quê, é a roupa que tem que vestir. Então, gente, se a gente precisa do dinheiro, né? A gente precisa do patrimônio para ter uma família. Então, obviamente que essas coisas têm que andar ligadas e juntas e serem conversadas entre a família. O brasileiro tirar esse tabu de que, não vou falar disso não, agora não. Se eu tocar nesse assunto, nem casar eu vou, então é melhor não casar mesmo. É melhor não casar. Se você for tocar no assunto de dinheiro, de patrimônio, antes do casamento e achar que o outro não vai querer casar contigo, então é melhor realmente não casar. Para por aí, né? Fala, tem que entrar no jogo sabendo as regras. Se eu entro no jogo de olhos vendados, eu vou para onde? Eu não sei nem para onde que eu vou. Né? Eu não sei nem o que eu vou fazer. Se o outro me fecha a porta, eu faço o quê? Qual é a regra? Para onde que vai? Né? E aí aquele erro e acerto, erro e acerto. Então, é muito melhor quando a gente tem a coisa planejada, desenhada e saber, se eu for por esse caminho aqui, acontece isso. Se eu for por aquele, acontece aquilo. Quanto que isso vai me custar? Qual é a tranquilidade que eu vou ter? E, basicamente, é essa ideia, né, que nesse curso de planejamento patrimonial tem lá, e eu procuro, né, eu falo assim, eu não sou professora, eu sou só uma advogada que ensino outros advogados a prática daquilo que eu faço, de maneira objetiva, clara, sem juridiquês. Muitas vezes outros advogados vão estar me escutando falar, nossa, mas ela falou uma asneira, falou... Não, é porque eu não estou me apegando aos termos técnicos, porque os termos técnicos, se eu falar, a pessoa não vai entender, o leigo não vai entender, o meu cliente não vai entender. Então, o objetivo desse curso, né, que tem mais de 40 aulas lá gravadas por mim, e ainda 10 masterclass maravilhosas, que a Roberta está numa dessas masterclass, é justamente dar ao advogado, ao estudante de direito, ao contador, ao administrador de empresas, essa visão 360 graus que a gente precisa ter para poder prestar um bom serviço, né, para uma família. Afinal de contas, a gente está ali lidando com esses valores, né, que é o mais valioso que aquela pessoa tem, que é a família e o patrimônio dela. Eu queria mais uma vez aqui te agradecer, que a gente vai lá, já estamos quase batendo 8 horas, né? Te agradecer por estar aqui hoje, numa sexta-feira à noite, te agradecer por estar dentro do curso também. Quem estiver aqui, né, por favor, sigam a Roberta. Ela é uma excelente arquiteta, o marido dela é engenheiro, eles têm uma empresa maravilhosa, resolvem tudo em relação a imóveis. Todo advogado tem que ter, assim, o seu arquiteto preferido, porque vai precisar, quem trabalha com patrimônio, com família, corretor de imóveis, administradora de imóveis, precisa, necessariamente, de algum serviço de regularização imobiliária. Então, quem me segue aqui, siga a Roberta, e o contrário também, quem segue a Roberta começa a me seguir, porque a gente está sempre nas redes sociais, dando muito conteúdo. A Roberta tem um curso maravilhoso, né? Que ela ensina. Fala um pouquinho do seu curso. Ele está com turma aberta ou não agora? Então eu estou passando por um processo de revolução no meu curso, porque no início do ano que vem eu vou lançar novamente a formação completa, que é o primeiro curso de legalização de imóveis certificado pelo MEC do Brasil. Caramba, e aí, parabéns! Obrigada. Nossa, nem eu acreditei quando eu consegui certificar, dei entrada, fiz tudo praticamente sozinha e organizei, mandei, falei, seja o que Deus quiser, e foi. E foi aprovado de primeira, enfim, é um curso longo de 80 horas, né? Quer dizer, a parte básica tem 80 horas, fora as demais aulas, né, que eu levo como bônus. Então, a formação completa, ela está sendo organizada para um lançamento para o ano que vem, porque são poucas vagas, porque tem conteúdo gravado e tem muito conteúdo ao vivo, porque é um grupo de mentoria. Uhum. Então, é um grupo especial. E aí, o que eu fiz? Como eu estou nesse processo de organização para o início do ano, os meus outros 3 cursos estão disponíveis para venda. Eu até abri agora uma promoção de 25% de desconto, que é o curso que eu fiz ao vivo com as turmas anteriores, que estão gravados pelo Zoom. E aí eu comecei... Muita gente... Todo dia, né? Tem gente... E o curso? Falei, gente, então... Porque como não... A agenda é um negócio, né? Nossa agenda é apertada, né? Aí fala que a gente quer fazer tudo bem, cuidar de filho, cuidar de marido, abraçar o mundo sem poder, né? Pois você sabe muito bem o que é isso, né? E aí, enfim, os 3 cursos que é o curso de PTU, de revisão de PTU, o curso de primeiro processo de legalização de imóveis e o curso uso capião extrajudicial focado na elaboração de plantas e memoriais descritivos. São esses 3 cursos que estão abertos.
E aí estão com 25% de desconto, porque são as gravações das turmas passadas. Né, entram na comunidade e tal, então está aí disponível por pouco tempo. Enquanto finaliza a organização do lançamento da formação, eu vou deixar esses disponíveis, porque todo mundo toda hora pergunta, então está aqui disponível, porque daqui a pouco eu vou fechar, porque vai ser uma outra pegada a partir do ano que vem, porque a formação tem que ser valorizadíssima, porque a certificação do MEC e é alto nível, é alto nível. As aulas da Roberta são maravilhosas, gente. Recomendo muito. Quem trabalha, ou mesmo quem não trabalha, quem tem interesse, até nós, advogados, é interessante. Mesmo que eu não vou fazer regularização imobiliária, óbvio, eu não sou arquiteto, não vou fazer planta, memorial descritivo, nada disso. Mas eu preciso entender as etapas para, na hora que eu orientar o cliente ter segurança. Quando a gente entende qual é a etapa, o passo a passo, e consegue explicar para o cliente, olha, agora a gente vai fazer isso, eu vou mandar para a arquiteta, ela vai fazer, vai me mandar, depois vai voltar, vai para o cartório, e a gente desenha na cabeça do cliente as etapas, ele sente mais segurança. Agora, se eu, como advogado, eu não sei o processo, não sei como é que tira uma licença de obra, não sei como é que sai uma BITS, não sei como é que faz uma... O cliente chega, nossa, meu IPTU esse ano triplicou o valor. Será por quê? Eu sei ver? Não sei. Agora, se eu faço o curso da Roberta, eu vou saber ter uma noção básica. Eu não vou fazer a revisão, eu não vou entrar com processo na prefeitura, porque eu tenho outros afazeres, não vou me dedicar a isso. Tem gente que faz, é especializado. Eu vou entrar em contato com a Roberta, entrar em contato com o aluno da Roberta e vou falar, revisa aqui, vê o que dá para ser feito, mas eu preciso pelo menos olhar o IPTU do meu cliente e entender, olha, eu acho que aqui o que está errado é a tipologia. Eu acho que aqui o seu IPTU do ano passado era terreno. Como a gente averbou essa construção, agora é uma casa. Antes era um terreno de 1.000 metros quadrados, agora é uma casa de 1.800 metros quadrados, porque tem 3 andares, tem piscina, tem... Agora, se eu não sei o básico, né? Como é que eu vou ter essa conversa com o meu cliente? A gente vai dizer que essa advogada de direito imobiliário ela não entendia nada. Eu vou procurar outra pessoa. E é assim, eu falo assim, o cavalo só passa na nossa frente uma vez. Se você não está preparado para selar aquele cavalo, ele vai continuar passando e vai ter um outro advogado ali na frente mais preparado que você para selar. Então, esteja sempre preparado. Se você escolheu atuar num nicho, numa área, saiba tudo sobre aquela área. Por quê? Porque vão vir problemas, vão vir famílias com isso, com aquilo, até mesmo com dúvidas. E se você não souber responder, né? Ele vai falar assim, bom, eu não entendi nada, ela não sabe nada. Agora, pelo menos a visão geral, você precisa ter. Eu já aprendi tanta coisa com a Roberta, né? Até questão de legalização, de habites. Às vezes eu tô com dúvida e mando para ela. E ela é uma pessoa maravilhosa, ela tira as dúvidas dos alunos, ela tá sempre em cima, né? As aulas são maravilhosas, então eu recomendo, gente. Tá onde o link na sua bio? Tem que me mandar um direct no Instagram para eu poder mandar o link, porque aí eu vou mandar o link e vou mandar o cupom. Tá, para ter o desconto. Precisa. Então, gente, sigam a Roberta, manda o direct para ela, quem tem interesse, mesmo que você seja advogado, para você ter uma noção geral. Como é que você analisa o IPTU? Por que o IPTU é calculado daquela maneira? Existe uma conta lá enorme, uma fórmula horrorosa, que um dia que eu fui ler aquele manual, eu quase caí para trás. Falei, eu desisto de entender. Manda pro fulano, manda pra Roberta, vê se tá tudo ok. Se tá tudo ok, eu vou ficar perdendo tempo aqui, entender essa fórmula e tudo mais, mas a Roberta explica tudo. E a visão geral a gente precisa ter, não tem jeito, né? Eu preciso entender o passo a passo, eu preciso entender o porquê que é burocrático, por que demora na prefeitura, por que é isso, por que é aquilo. E não é como você falou, a cliente chegou, ligou para você, o escritório de arquitetura, e falou, eu quero que você emita uma certidão de habites. Primeiro, que a certidão de habites não é emitida por você. Você faz parte do processo, cumpre as exigências, apresenta alguns documentos que é de competência do arquiteto, do engenheiro, para que então a prefeitura, analisando todo aquele processo, vai lá e concede, diga, ok, está habitável, toma aqui a sua certidão. É um processo longo, não é simples nem fácil. Mas se o advogado não entende como é que é esse processo, pelo menos no geral, ele não sabe nem dar orientação para o cliente. Ele vai dizer, olha, eu não sei, eu não trabalho com isso, procura outra pessoa. E às vezes você perdeu um cliente que, além daquela regularização, depois ele vai vender aquele imóvel, ele vai doar, ele vai fazer um planejamento patrimonial, de repente, através de uma hold, que ele vai juntar vários outros imóveis e colocar. E aí você deixou, né, um cliente escapar, muitas vezes por falta de conhecimento. Né? Obrigada, Roberta, mais uma vez agradecer a você aqui.
Quem tiver interesse também em se matricular no meu curso, né, que ele está com as vagas abertas, foi aberto ontem. As inscrições vão se encerrar na próxima sexta-feira. E como é a primeira turma, né, eu falei assim, a primeira turma tem que ter todo um carinho especial. Os alunos realmente eu vou pegar na mão, vou caminhar, vou acompanhar. Então, a primeira turma, eu falei assim, eu pago uma parte do valor que seria esse curso, eu pago do meu bolso, porque é a primeira turma, as pessoas, né? Ainda quem é essa Ana Carolina, quem é ela que está surgindo na primeira turma, eu vou ser o cobaia dela. Não, o conteúdo que está lá é muito bom. Tem pessoas muito boas lá, podem ter certeza. E eu vou ajudar vocês nessa caminhada. E a primeira turma tem um valor especial, óbvio, tem um desconto de R$ 1.000, tá? O valor era 1.997, tem um desconto de R$ 1.000. E quem fizer as inscrições até esse domingo, dia 23/10, o curso sai por 797, porque eu ainda estou dando um bônus a mais de R$ 200. Então é 797 o curso, se for pago à vista. Se for pago a prazo no cartão em 12 vezes, é R$ 79,70 por mês. Então é menos do que uma pizza que você paga, né, no final de semana, 2, 3 chopes, né? É aquilo ali. E lá você tem um conhecimento, né, sendo entregue para vocês com muita qualidade, com muito carinho, um compilado de tudo que eu já estudei até hoje, da pós-graduação, do MBA, diversos cursos práticos, teóricos, que eu venho e trago na minha bagagem, eu dou mastigado nesse curso, foi pensado com muito carinho, demorou para sair, mas finalmente saiu. Então, quem quiser fazer a inscrição até domingo, tem um preço especial que é 797. A partir de segunda-feira já é o preço de 997. Lembrando que esse valor é só para essa primeira turma. A segunda turma, muito provavelmente, só virá em 2023. E aí vai ser por um valor maior do que esse. Então, gente, agarra essa oportunidade, caso, né, faça sentido para você. Estou aqui à disposição. Quem quiser se inscrever, me segue lá. O link está na minha bio. Só clicar lá, faz a inscrição pela plataforma da Eduz. As aulas estão gravadas lá e vão ter encontros ao vivo, né? Encontros online. E os 5 primeiros inscritos, né, vão ter uma mentoria individualizada comigo, em que eu vou acompanhar, né, durante um encontro online, para tirar dúvida, para, de repente, assessorar num caso prático que você esteja passando, para dar indicações, dicas, né? Ou se ninguém tiver caso prático ainda, porque está iniciando nessa área, a gente bate um papo e dá dicas e troca figurinhas, porque a gente está aqui para mesmo nos dar as mãos e caminhar juntos. Obrigada, Roberta, mais uma vez, por você estar aqui. Vou me despedindo do pessoal. Queria agradecer a todos que estiveram aqui. Ó, Engenheiro Carlos Cidade, esse aí é da Roberta, com certeza. Luiz Lopes deve ser meu, porque ele é advogado. Brucan, Cristiane, professor Jeff Marinho, Joyce. Um beijo a todos que estiveram aqui. Depois, encaminhem, compartilhem esse vídeo com outros amigos, conhecidos, não só advogados, não só engenheiros, não só arquitetos. Acho que esse conteúdo que foi falado aqui interessa a toda e qualquer pessoa, principalmente aquelas pessoas que têm imóveis ou que pretendem ter e pretendem adquirir, já fazer corretamente, adquirir com segurança, qualquer imóvel é super importante, tá? Agradecer a todos que passaram por aqui. Obrigada, Roberta, mais uma vez, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço muito. Gente, se matricula, porque é uma mega oportunidade, viu? Um conteúdo desse valor, por esse preço, só agora. Então, corram e aproveitem. Ana, obrigada mais uma vez, sucesso, viu? Continue contando comigo. Obrigada, tá? Um beijo. Um beijo. Boa noite, bom final de semana para todos. Boa sexta-feira, gente.